Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Morte em Pleno Verão, que é um livro de contos do Yukio Mishima, publicado originalmente em 1953. Essa daqui está sendo, ou melhor dizendo, essa daqui foi a minha primeira experiência de leitura com esse autor e eu já gostei bastante. Vocês sabem que eu não tenho um conhecimento muito vasto em literatura asiática de maneira geral, não só a japonesa, e essa é uma lacuna que eu tenho na minha formação como leitor. Então eu sempre fico muito feliz quando eu encontro um autor de quem eu gosto tanto quanto eu gostei aqui do Mishima. Assim, talvez o outro grande exemplo disso seja lá o Yasunari Kawabata, que eu sempre leio um livro ou outro, né? Mas enfim, este Morte em Pleno Verão já havia sido publicado aqui no Brasil há alguns anos, mas existe uma diferença substancial entre a edição e a tradução anteriores desse livro e esta que eu tenho aqui em mãos, que foi publicada agora em 2024 pela Companhia das Letras. Inclusive foi o pessoal da Companhia das Letras que me enviou em parceria aqui este livro que eu tenho em mãos. Digo que existe uma diferença substancial, então, entre essa edição e uma que foi publicada anteriormente aqui no Brasil, porque, pela primeira vez, nós temos aqui esses 10 contos reunidos, sendo traduzidos integralmente para o português, tendo em vista que nessa edição anterior, essas traduções desses contos eram indiretas, ou seja, eram traduções que tinham sido feitas primeiro para o inglês, e aí alguém foi lá e traduziu do inglês para o português. Então, havia essa questão de ser uma tradução indireta, e, como se sabe, isso acaba afetando em muito o resultado final da obra. Mas há um detalhe que é ainda mais grave do que esse nessas edições anteriores, que é a seguinte: essas traduções nas quais a tradução anterior, publicada aqui no Brasil, se baseava, eram traduções que suprimiam, às vezes, parágrafos inteiros de alguns desses contos, parágrafos esses que diziam respeito a aspectos mais culturais do Japão. Então, com isso, esses textos já tinham sido publicados aqui no Brasil, mas de maneira meio mutilada. Então, é a primeira vez que eles são reunidos aqui tal qual eles deveriam estar desde aquela primeira tradução. Então, é realmente algo muito importante de se frisar aqui em se tratando dessa republicação. E com isso, acaba que, mesmo se você já leu esse livro na edição anterior, se você for ler ele agora, muito provavelmente a sua relação com o livro será outra, não só por uma questão de amadurecimento de leitura e etc., mas também porque o texto, querendo ou não, será outro. E aí, uma das coisas mais interessantes, que eu achei mais interessantes no estilo aqui desse Yukio Mishima, é a elegância com a qual ele escreve a partir de imagens absolutamente inesperadas, imagens essas que oscilam na maioria das vezes entre o belo e o cruel, a leveza e a densidade na descrição do cotidiano, uma dicção mais filosófica em contraste com a trivialidade de alguns quadros que o autor compõe aqui. Alguns momentos são quase estáticos, de tão contemplativos, né? Mas, por outro lado, esses mesmos momentos se seguem a outros com um ritmo quase ofegante de tão acelerado. E aí, veja, todo esse excesso de contrastes fica ainda mais evidente graças ao apego que o autor tem ou demonstra ter pela minudência na descrição do cotidiano desses personagens, de modo a revelar ou a reforçar aquilo que há de esteticamente bonito, mesmo na cena ou na situação mais degradantes. E na maioria das vezes, o autor mobiliza esses recursos recorrendo também
a metáforas meio desconcertantes de tão inesperadas, como, por exemplo, em um momento em que ele compara a luz do sol a pústulas, ou ainda quando ele diz que uma determinada personagem era tão frágil e delicada que parecia uma marca d'água vista contra a luz, ou mesmo, para ficar aqui apenas em 3 exemplos disso, no momento em que, para descrever ali a desilusão e a tristeza de um determinado personagem, o narrador de um dos contos diz o seguinte na página 214 aqui do livro, que esse personagem sentiu como se um enorme guarda-chuva ocidental se abrisse, preto, ruidoso e molhado, em seu coração. Então veja, são maneiras de construir metáforas, comparações, enfim, que são tão inesperadas e elas acontecem com alguma frequência, que isso acabou me chamando muito a atenção no estilo desse autor, porque ele escreve de maneira muito direta. E aí, exatamente por conta disso, por conta dessa sobriedade no estilo, digamos, quando surge algo exuberante, essa coisa acaba, enfim, aflorando de maneira ainda mais chamativa. Esse recurso à metáfora, a exploração estética daquilo que é degradante e a onipresença de imagens ligadas à morte, então não por acaso o livro tem esse título, esses elementos acabaram me fazendo lembrar bastante da poesia do Baudelaire, que também não por acaso é citado na epígrafe do conto que abre e dá nome aqui ao livro, que é O Morte em Pleno Verão. Todos esses elementos confirmam algo que é dito em um dos contos, quando o narrador afirma que toda morte é assustadora quando vista de perto. E me parece que o que nós temos aqui são diferentes modos de enquadrar a morte, ora em imagens estáticas e que compõem quadros impressionantes, ora por meio de um movimento que confere bastante dinamismo a essas narrativas. E talvez, por todo esse jogo estilístico, é que essa tenha se tornado uma das melhores leituras que eu fiz agora em 2024. E aí eu falei agora há pouco, né, do Baudelaire. O Baudelaire, lá no As Flores do Mal, ele tem um poema chamado A Carniça, em que você tem um eu lírico que certa feita está passeando ali com a sua amada, e aí ele olha para um terreno baldio e vê uma carniça toda decomposta ali, e ele faz uma comparação muito poética entre aquela carniça e essa pessoa amada, né? Então, de certa maneira, o que nós temos aqui em alguns momentos vai nessa mesma direção, ainda que não chegando a este mesmo lugar, no sentido de explorar essas várias facetas da morte, e uma morte que não está apenas no plano das ideias, não é uma morte conceitual e filosófica, é também uma morte que se inscreve no corpo desses personagens. Então é uma morte que assusta, justamente por estar ali, por se dar a ver a partir do corpo, esse corpo que se mutila, esse corpo que se desfaz, esse corpo que se afoga, esse corpo que se decompõe, né? Então existe isso, esse medo diante da morte, mas ainda assim é possível olhar para esse elemento medonho da morte inscrita no corpo a partir de um olhar que busca em toda essa cena algo de belo, né, para fazer esse contato lá com a poesia baudeleriana. Parêntese no vídeo, não sei se você está escutando, mas as crianças estão brincando aqui por perto, porque nós estamos em época de férias, então isso acaba acontecendo, e aí pode ser que eventualmente, como agora há pouco, você escute aí um grito de criança, etc e tal. Não se desespere, porque, assim espero, se trata de uma criança brincando e não se deparando com a face terrível da morte. Mas, como só ia acontecer em se tratando de um livro de contos, eu não vou falar aqui de tudo que nós temos em Morte em Pleno Verão, então eu vou tratar brevemente dos 6 contos que mais me chamaram a atenção, e aqui eu assumo o risco de talvez
repetir aquilo que outras pessoas já dizem sobre este livro, porque afinal de contas, alguns desses contos são tão incontornáveis, são tão impressionantes, que acaba ficando difícil deixar de falar deles. Então, eu vou aqui, pode ser que eu repita alguma coisa que você já ouviu falar sobre esse livro, talvez eu confirme uma impressão que você teve ao longo da sua leitura, mas ainda assim eu vou assumir esse risco de me repetir aqui em alguns momentos. Começando então por um conto que estranhamente me fez lembrar da Clarice Lispector, talvez pela exploração psicológica das personagens, talvez pela ironia que surge pontualmente em alguns trechos do conto, talvez ainda pelo universo feminino que o autor busca descrever a essa altura do campeonato. E, aliás, isso é uma coisa interessante, né? Porque por mais complexa que seja a psicologia desses personagens criados aqui pelo Mishima, uma coisa que é inegável é o machismo que às vezes acaba atravessando a construção dessas personagens femininas. Isso não chegou a me incomodar a ponto de eu não conseguir prosseguir com a leitura, mas ainda assim eu acho interessante pontuar essa minha impressão aqui para vocês. Mas nesse conto ao qual me refiro agora, e que acaba estabelecendo, pelo menos na minha cabeça, um contato com os textos da Clarice Lispector, é um conto que se intitula As Pérolas, e ele tem um tema bastante simples. Talvez essa simplicidade temática também tenha feito com que eu o associasse de alguma maneira aos contos da Clarice. Mas o que nós temos nesse As Pérolas, que é um dos últimos contos do livro, é o seguinte: 5 amigas se reúnem para tomar um chá da tarde, e aí a anfitriã, né, a pessoa que está recebendo essas outras 4 amigas em sua casa, a anfitriã acaba perdendo a pérola de um anel durante esse rendezvous, e a partir disso cria-se um mal-estar entre essas 5 mulheres, e aí a gente percebe que talvez essas personagens não sejam tão amigas assim. Na verdade, algumas delas, nós vamos percebendo, têm uma relação bastante conflituosa, bastante sinuosa, bastante tensionada ou bastante ambígua com algumas outras. Então, o fato é que, como eu disse, a dona da casa, ela perdeu uma pérola, mas o título do conto tem essa ideia do plural, né? Ele se chama As Pérolas. E aí, para você saber o porquê disso, você vai ter que ler o conto, mas assim, é um texto que, de maneira muito intrincada, ele propõe um problema a essas personagens, e esse problema não necessariamente se resolve, e eu acho que é disso que advém aquilo que mais me chamou a atenção ao longo dessa leitura. Então é um conto do qual eu gostei bastante, assim como também gostei muito de um outro conto aqui do livro, que se chama O Amor do Santo Homem de Shiga, que tem várias influências do budismo e do shintoísmo, influências essas que se expressam principalmente na primeira metade desse texto. O conto, segundo uma das notas que constam aqui nessa edição, ele é baseado em um personagem que foi brevemente mencionado em um texto épico japonês, e a história desse personagem, que é mencionado no épico e que surge aqui agora como um protagonista, que é esse tal Santo Homem de Shiga, a história desse personagem traduz, conforme nos diz o narrador do conto, a rivalidade entre o amor romântico e a fé. O que acontece é que a primeira parte do conto, a primeira metade do conto, fala em termos mais teóricos sobre o que significa o ascetismo para certas práticas e para certos grupos religiosos, para que na segunda metade do conto esse tema seja exemplificado a partir da história desse tal santo homem mencionado no título. O que acontece é que esse homem, que é um monge,
era conhecido por seu ascetismo, pelo seu desvelo em todas as práticas religiosas que ele fazia, até que certa vez ele se depara com uma mulher que foi visitar um determinado lago ali na região onde ele vivia, e depois desse encontro, esse monge se vê perdidamente apaixonado por essa mulher, o que coloca em xeque todo aquele estilo de vida recluso e tão devotado à espiritualidade que esse monge levava até então. E aí, para você saber como que isso se desenvolve, você vai ter que ler esse texto. E como eu disse antes, o Yukio Mishima, ao longo desses textos, e eu não sei se isso é uma coisa que se expande para as demais obras desse autor, mas enfim, o Yukio Mishima estabelece aqui vários contrastes, várias tensões ao longo desses textos, e uma dessas principais tensões diz respeito ao declínio de determinadas tradições em um Japão cada vez mais modernizado, o que abre espaço para que o autor discuta temas ligados à sexualidade, à transexualidade. Então, a partir desse olhar oblíquo em relação às transformações que a sociedade japonesa vivenciava na época em que os textos foram escritos, a partir desse olhar, então, o autor se permite explorar uma variedade interessante de temas, alguns, inclusive, bastante atuais. E isso fica muito evidente no conto intitulado Onagata, ou algo que o valha, porque, como vocês sabem, eu não falo japonês. E nesse conto, a discussão sobre essa transição de um Japão tradicional para um Japão modernizado, essa discussão é elaborada a partir do universo do teatro, o que, em algum sentido, acaba salientando o caráter encenado, o caráter artificial, tanto dessa modernidade quanto dessa tradição que a modernidade está tentando substituir de alguma maneira. O protagonista desse conto, chamado Onagata, é um jovem que é fascinado por um determinado ator do teatro tradicional japonês, e esse ator ele é conhecido por ser um Onagata, que é um ator que é especializado em interpretar papéis femininos nas peças. Mas a grande questão é que o Onagata ele não imita uma mulher de modo pejorativo, ele não faz da mulher um personagem risível. E aí, só para, em termos assim comparativos, existe um tipo de conteúdo que me incomoda profundamente, que é o de homens que colocam uma toalha na cabeça e fingem que são mulheres. Né? Então, veja, o Onagata ele não faz isso, ele não está imitando uma mulher, ele está sendo um personagem feminino em uma determinada peça. E existe nisso uma diferença substancial. E mais importante do que tudo, segundo fica dito aqui, o Onagata ele tem que ser uma pessoa o mais próxima possível desse universo feminino, inclusive fora do palco, já que, como diz o narrador aqui, o Onagata nasce da união ilícita entre o sonho e a realidade. Então, um bom Onagata é aquele que vive o tempo todo nesse papel feminino. Né? Então, isso é algo que aparece aqui. Existe uma discussão teórica muito interessante sobre esse tema aqui, quer dizer, teórica na medida do possível, considerando que isso é uma ficção, né? Mas, enfim, ocorre que, como esse protagonista está inserido no mundo do teatro, ele consegue trabalhar justamente na companhia de teatro da qual faz parte aquele Onagata que ele tanto admira, e aos poucos, enquanto convive com esse ator, o protagonista do conto vai percebendo que essa admiração que ele nutre por esse artista não é uma admiração apenas artística, né? Então ele percebe que ele sente algo mais por esse Onagata. Mas tudo coincide, toda essa descoberta do protagonista coincide com o surgimento de um diretor de teatro moderno que assume a direção de uma peça tradicional
cujo protagonista é justamente esse Onagata, e há aqui se estabelecendo uma série de tensões que revelam no campo da cultura e da arte algo que estava acontecendo, imagino eu, na sociedade japonesa como um todo naquele momento ali de meados do século XX, que é justamente essa transição bastante conflituosa entre a tradição e a modernidade. E aí, falando em tensões e falando nesse universo do teatro, um dos contos aqui reunidos é, na verdade, uma peça de teatro moderno, né, que é um tipo de teatro japonês, pelo que eu pude entender. Essa peça tem apenas um ato e se chama Dojoji, ou algo que o valha. E essa tensão formal entre o conto e a peça já é por si só interessante e já traduz uma tensão no discurso que se vai estabelecer. Né? Porque se esse é um livro de contos, o que, é que tem aqui uma peça em um ato fazendo no meio desses outros contos? Então, isso por si só já oferece ali algo a se pensar, refletindo sobre essas tensões que atravessam a obra do autor. O que nós temos aqui nessa peça é um dono de uma casa de leilões que enfrenta alguns problemas para vender um determinado roupeiro depois que uma moça conta o passado sinistro daquele imóvel, tendo em vista que aquele mesmo roupeiro já foi palco de uma tragédia envolvendo 2 amantes e uma crise de ciúmes, e aí eu não vou revelar mais nada do enredo. É ainda nessa peça / conto que uma das personagens diz que a primavera é a mais cruel das estações, ecoando o primeiro verso lá do Terra Devastada, do T.S. Eliot, porque o poema do Eliot começa justamente com abril é o mais cruel dos meses, germina lilazes na terra morta, etc, etc, etc. E aí, falando nessa terra morta, isso nos leva ao conto que dá título e também que abre o livro, porque Morte em Pleno Verão tem como cenário uma praia, com todas as implicações que isso carrega. Então, o narrador, ele descreve o ruído do mar, ele descreve o calor, os castelos de areia, os pais olhando atentos para os filhos, etc, etc, etc. Só que muito sutilmente, como quem não quer nada, esse mesmo narrador já nos revela 2 coisas que causam algum estranhamento e já acendem um sinal de alerta. Né? Então, esse narrador diz que essa praia era meio isolada, e esse narrador diz que enquanto 3 crianças brincavam ali na beira do mar, a mãe delas estava dormindo no quarto de hotel. E isso por si só, a gente fala, nossa, mas como assim, né? O que acontece é que a cunhada dessa mãe que está dormindo, portanto a tia dessas crianças, estava ali na areia tomando conta dos sobrinhos, o que já deixa implícito, e isso vai se confirmar ao longo do texto, que talvez essa tia não tenha filhos ela mesma. E aqui o conto já me deu uma primeira rasteira, porque eu pensei que a tal morte ia demorar para acontecer, mas não. Ainda no início do conto, sei lá, depois de 3 ou 4 páginas, a tia se distrai por alguns momentos e 2 desses sobrinhos desaparecem em meio às ondas. E aí, quando essa mulher percebe o que aconteceu, ela tenta procurar esses sobrinhos, mas ela própria acaba se afogando também. Dada a tragédia, o gerente do hotel vai acordar a mãe dessas crianças, que evidentemente se impressiona ao ver as tentativas de resgate à cunhada. Então as pessoas estão ali fazendo respiração boca a boca, estão tentando reanimá-la de alguma maneira. E aí, nesse meio tempo, a mãe se lembra dos filhos e pergunta, cadê meus filhos? E aí alguém aponta o filho que sobrou, né? Fala assim, tá ali, ó. Né? Essa mãe, impressionada com tudo que aconteceu, vê o filho ali brincando, tranquilo, e volta sua atenção aos cuidados com a cunhada. Só que aí, só depois de algumas horas, essa mãe se lembra que, na verdade, ela só viu um dos filhos ali e os outros 2 ela não viu até aquele momento. E aí ela percebe que os filhos não deram a cara, e aí as outras pessoas todas percebem que os filhos desapareceram. E agora, o que já era terrível, piorou ainda mais, porque esse atraso, até notarem que as crianças não estavam ali,
dificultou em muito as buscas, e quando essas crianças finalmente são encontradas, elas também se afogaram. Note como o tempo todo o conto, e você não precisa nem ler o conto para você perceber isso, só esses movimentos da narrativa, dos personagens, já deixa isso muito visível. O tempo todo, o conto oscila entre a calma e a agitação. Então, nós temos ali aquele ambiente paradisíaco da praia e o perigo do mar. Nós temos essa mãe dormindo e nós temos essa tia se afogando. Nós temos essa criança que ficou ali na beira da praia e as outras crianças que foram arrastadas mar adentro. E por aí vai. Isso se estabelece ao longo do conto. Nós temos essa mãe que se culpabiliza por tudo que aconteceu e um pai que tenta tocar a vida, né? Então, essa tensão ela vai e essa oscilação vai se espraiando ao longo de todo o texto. Só que, como eu disse, tudo isso acontece, sei lá, nas 10 primeiras páginas do conto, sendo que esse conto tem 50 páginas. Então, o que nós vamos acompanhando ao longo da narrativa é todo um processo de luto vivido por essa mãe, juntamente com o sentimento de culpa que ela carrega a partir desse momento, não só diante do marido e da família desse marido, porque afinal de contas é como se essa mãe se sentisse responsável pela tragédia que aconteceu a essa família com a morte dessa cunhada, mas ela também tem de lidar com essa sensação de culpa diante de si mesma. E o mais interessante é que essa personagem, a mãe, parece estar o tempo todo à beira de um ataque de nervos, mas, no entanto, ela não extravasa isso em momento algum. Não existe aqui um ponto de catarse para essa personagem. E toda essa contenção não apenas aumenta o sofrimento dela, dilata esse sofrimento, mas também parece estar ali traduzindo de maneira muito efetiva aquela disciplina que a gente geralmente associa, ou que eu, pelo menos, associo à cultura japonesa, né? Então, essa coisa bastante rigorosa, bastante fechada, e isso aparece aqui a partir da imagem dessa mãe que lida com o luto de maneira completamente centrada na medida do possível, no sentido de que ela não se desespera uma vez diante do luto, né? Mas aí é no conto intitulado Patriotismo, que, enfim, se tornou meu conto favorito do livro, e eu acho que é um conto bastante conhecido desse autor, né? Mas, enfim, é nesse conto chamado Patriotismo que o Yukio Mishima explora com mais detalhes a morte como algo que, apesar de assustador, continua tendo algum tipo de beleza, como eu disse no início do vídeo. E aí, depois de ter lido esse conto, é que eu fiquei sabendo sobre como o Mishima morreu, e eu não vou dizer aqui como ele morreu, né? Mas o fato é que, por mais que seja tentador fazer aqui uma leitura que relaciona o conto a esse aspecto biográfico do autor, eu me furtarei a isso e eu vou falar só do conto, que acompanha então esse casal que praticamente estava vivendo ali um período de lua de mel dilatada, tamanha a paixão que eles sentiam um pelo outro mutuamente, apesar de já terem se casado há algum tempo. Acontece que o rapaz desse casal era um militar que tentou participar ali de algum tipo de revolução que não deu certo, e agora esse rapaz sabe que ele será preso e morto pelos seus inimigos. E como ele quer ter uma morte mais honrada, mais digna do que aquela que o aguarda, esse homem decide tirar a própria vida em um ritual bastante complexo e bastante doloroso. E tamanho é o apego dessa esposa pelo marido que ela decide, entre muitas aspas, não apenas testemunhar esse evento, né, esse ritual que levará o marido a tirar a própria vida, como também decide ela própria morrer logo em sequência. O que nós temos daí em diante, depois de tomada essa decisão trágica, é
a descrição minudente das últimas horas desse casal, seja no momento em que eles se despedem, seja no momento em que essa mulher começa a preparar a casa para que as pessoas fiquem sabendo o que aconteceu ali, seja no momento em que esse casal vai de fato arrumar os preparativos para esse ritual, enfim. E aí, no caso dessa mulher, eu fiquei pensando que a situação dela é ainda mais trágica do que a do marido, porque por mais que pareça que ela está tomando essa decisão por conta própria, ao mesmo tempo a gente sabe que existia uma série de pressões sociais que a obrigavam a isso. E essa mulher, ela tem toda uma responsabilidade, não só por acompanhar o marido, mas também por ter que testemunhar essa morte horrível, porém honrada, que ele vai ter. Então, por mais que pareça que essa decisão parte de uma escolha dela, a gente sabe que não é uma escolha dela. Ela sabia que algo assim poderia acontecer quando ela se casou com um militar. E agora ela tem que aceitar esse destino com honradez. E aí, veja, por mais que seja um conto excelente, como eu disse, foi o meu conto favorito do livro, é um daqueles contos que ficam martelando na cabeça, mesmo depois de muito tempo de lido. Por exemplo, eu li esse livro aqui faz acho que uns 2 meses já, para o Clube de Leitura para Apoiadoras e Apoiadores do canal, e ainda hoje, de vez em quando, eu me lembro de alguns trechos desse conto, né? Apesar disso, então, eu não sei se esse é um conto que todo mundo deve ler, exatamente por causa desse tema que o conto aborda e também pelo modo como esse conto faz isso. Então, dependendo do momento que você estiver na sua vida, eu acho melhor você pular esse conto aqui, certo? Em todo caso, o fato é que me parece que esse excesso de imagens ligadas à morte, não só nesse conto, mas ao longo de todo o livro, esse excesso dessas imagens me fez pensar que nós estamos falando aqui de uma obra que foi publicada justamente em um momento histórico marcado pelo luto na sociedade japonesa, né? Como eu disse, nós estamos ali em 1953. Então, talvez esse luto nacional explique a onipresença da morte nesse horizonte simbólico do Mishima. Em todo caso, fica aqui a minha enfática recomendação de leitura, né, para poder, enfim, variar um pouco meu repertório de autores japoneses. Enfim, deixarei na descrição desse vídeo o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho aqui no YouTube, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso vir aqui e falar sobre essas imagens profundamente mórbidas, porque há quem contribua aqui para este meu trabalho, seja essa uma contribuição financeira, seja uma contribuição algorítmica. Então, em todos os casos, fica aqui meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.